Não adianta, é freestyle, tá começando mais um programa, a voz da cultura, da arte e da música, sempre com aquele apoio fortíssimo de Mix FM. Sintoniza, vem com a gente. Eu me chamo J Nasti, hoje estamos sem o Ivan, foi pego aí pelas amidalites da vida, as gripes, né, que chegam aí com o inverno, com esse friozinho. Eu particularmente gosto do frio, mas pelo jeito o Ivan não é muito fã. Um forte abraço aí, que ele se recupere logo. Hoje estamos com o meu brother aqui, lá de Pomerode. Isso mesmo. Certo mesmo? Richard. Seja bem-vindo, cara. Primeiro podcast, né? Pois é, gente, esse é o meu primeiro podcast, então eu já agradeço, né? É uma honra estar aqui com o meu amigo Nasti, é isso, né? É isso mesmo, cara. Hoje é uma terça-feira, já às 10 horas da manhã e estamos aqui, né? E sejam todos muito, muito bem-vindos a esse podcast, né? Hoje a gente vai estar tendo uma conversação um pouco mais livre, um pouco mais espontânea, né? Pro pessoal me conhecer e eu também conhecer o nosso amigo Nath aqui, né? E é isso, então, sem mais delongas. Verdade, a gente se conheceu aí pela rede social. O Richard chamou a gente lá. Tem um estilo muito peculiar, mano. Uma das primeiras coisas que eu queria saber, assim, esse estilo mais das antigas, assim, da onde que vem essa vibe? Pois é, né? Vamos então já começar com o estilo, né? Que eu acredito que é a primeira coisa que pega mais o pessoal quando eles olham pra mim, né? Então, esse estilo, ele realmente ele é uma coisa um pouco mais das antigas mesmo. Mas não tão antigo mesmo. Mas também pode ser, se você preferir, dependendo do seu ponto de vista. Por quê? Porque ele remonta, né? Eu tô usando aqui as famosas calças bocas de sino, né? Eu acho muito irado essas calças. Sim, essas calças que eram basicamente um ícone nos anos 70, né? E principalmente ali no fim dos anos 60, né? Então, a galera que é hippie, que gosta de rock, né? É bastante voltado pro rock, né? Sabe muito bem, né? A influência dessas calças, né? Elas foram um símbolo e muito do que eu visto vem disso, né? Dessa cultura hippie. Mas não apenas isso, né? Então, se a gente escavar um pouco mais, né? Sobre a origem do movimento hippie em si, naquela época, a gente vai descobrir que muito da influência deles vem de conceitos e até mesmo ideias do renascentismo do século XVI. Isso era irado, né, cara? Cara, é algo assim que eu acredito que as pessoas, elas muitas vezes não fazem essa conexão, né? Até porque o movimento hippie, ele foi o movimento primeiramente revolucionário para a época e ele dialoga diretamente com a rebeldia jovem, né? Então, naquele contexto, a gente tem principalmente a guerra do Vietnã, né? Nos Estados Unidos. Então, a gente encontra o país totalmente dividido, né? Polarizado, né? Entre democratas e republicanos, né? Ou seja, mais simplificando, né? Os que eram a favor da guerra e os que eram contra, né? Ou seja, os jovens em sua maioria, né? E nessa época também a gente tem um pessoal tendo acesso a certos lisérgicos, né, cara? Sim. Principalmente alguns que libertavam a mente das pessoas. De tipo, pra que eu vou estar num regime específico, sendo que, né, eles acordando pra vida com LSD, aquelas coisas todas, né? Que o movimento hippie também fazia parte... Usavam disso, né, cara? Querendo ou não, a gente sabe que liberta a mente de certas amarras, né?
Sim. Tem, por exemplo, o Psilocybe cubensis, que é um princípio ativo ali do cogumelo. Ele meio que desliga a tua central de ego e essas coisas assim. Então, as pessoas se sentiram mais livres para ser elas mesmas e não ficarem tão presas assim nesses... eu sou de lado X ou de lado Y e vamos pra guerra. O hippie não queria isso. Queria a paz e o amor, queriam ser eles mesmos, se expressarem e trazerem estilos que agregassem mais na sociedade. Então, a moda também, eles carregaram isso, né? Renascimento. O que seria um renascimento para o movimento hippie? Era ser mais livre mesmo. E quando você tem mais liberdade numa sociedade que não é só trabalhar e fazer dinheiro, a gente vai direto para as coisas da arte, certo? Então, você carrega um renascimento, mas não necessariamente somos todos drogados, né? Nem todos os artistas são drogados, né, mano? Mas a gente carrega essa paz, esse carinho que a gente vem trazendo através da moda, né? Que não deixa de ser a arte e tudo mais. Então você se apegou nesse estilo e combina bastante contigo, né? Essa parada, assim, né? Sim, com certeza. Até porque, inclusive, antes, né? Hoje eu tenho 21 anos, né? Então, estou jovem ainda, felizmente. Muito jovem. Mas até alguns anos atrás, né? Na minha adolescência, o meu estilo, ele era totalmente diferente, né? Então, eu gostava muito de heavy metal e algo um pouco mais pesado, né? Então, eu já fui motoqueiro também, né? Já tive muito esse envolvimento com moto, né? Mais especificamente aquele velho estereótipo de motoqueiro com a jaqueta de couro e ouvindo Motorhead, né? Mas hoje eu percebo e, inclusive, isso... acarreta junto com a minha história, o meu ambiente, o meu repertório, né, de vida mesmo. Eu acabei encontrando esse estilo que eu tenho agora, né? Então, como o Nash disse, é realmente um renascimento, né? Por causa que se a gente pega o conceito de renascimento no renascentismo, era basicamente o quê? Era uma, entre aspas, revivência do que era a antiga civilização grega, né? Então, com o seu auge, né? Com os seus filósofos, né? Aristóteles, Platão, Sócrates, né? Tanto os filósofos socráticos como os pré-socráticos também, né? O berço da democracia, né? Então, esse movimento foi não apenas o renascimento, como também o movimento iluminista europeu, né? Que basicamente se casaram ali, né? Entre aspas. Remolda esse renascimento da sociedade, né? E a gente enxerga isso novamente no período moderno, né? Nos anos 70, né? Com o movimento hippie, né? Então, nesse ponto revolucionário, esses dois movimentos se alinham, né? Então, esse meu visual, ele comunica isso, né? Essa renascença, né? Que existe nesses dois movimentos, né? E aí entra junto também um pouco mais do conceito da minha história, né? Então, eu já conto sobre o meu nascimento, né? Já chego lá. E eu cresci aqui em Pomerode, né? Então a gente entende que a nossa região aqui no sul, ela é bastante europeia, né? Por conta dos imigrantes e tudo. Então, desde cedo eu tive essa conexão com a cultura europeia, a cultura germânica, um pouco da cultura italiana também, mas principalmente a cultura alemã. Então, eu sempre tive muito acostumado com a cultura europeia, né? Então, hoje, né, interligando os pontos, hoje isso também respalda no meu estilo e conceito em geral, né? Então, como ele disse também, a moda
ela é o reflexo da arte, né? A moda nunca é apenas moda, então ela basicamente diz quem você é sem que eu fale nem sequer uma palavra, né? Então, quando as pessoas olham pra mim ou veem os meus vídeos, elas logo percebem que existe alguma coisa diferente, né? E existe um conceito, uma ideia de uma cultura, ou então a junção, né, de uma ou mais, né, que no caso é a cultura hippie, né, do rock and roll clássico com o renascentismo, né? Então acaba que isso remolda no meu estilo e conceito em geral, né? Então esse é o resultado de quem eu sou hoje. E a gente vai se transformando, né, Richard? Como tu comentou antes, na tua adolescência tu curtia mais um Motorhead, uma roupa de couro. Tu, naquela época, se identificava com esse estilo e, querendo ou não, fazia uso dele. E hoje em dia tu tá numa outra vibe e a gente vai se transformando. Sim, com assim certeza. como o meu próprio nome, o Nasty, ele é um personagem mais recente, né? Meu nome mesmo é João Paulo Nascimento do Bonfim. Nascido e criado lá no meu Paranazão, com 17 anos vim morar pra cá. E quando eu fui me descobrindo artista, fui me transformando em outra coisa, né? E isso vai impactando tanto os nossos amigos, o nosso meio social e como a gente vai se expressando. E a moda é uma das primeiras coisas que a gente busca mudar quando tá nessas transições para justamente encontrar aquela galera que fala do mesmo assunto. E o que você traz de repertório pra gente começar hoje com uma música, então? Para expressar, além da moda, através da música, o personagem que você se encontra agora. Então, eu acho válido, antes disso, a gente conversar um pouco, né, sobre os gostos e conceitos, né, até porque para a gente entender de aonde isso tudo vem, né. Então, na minha adolescência, como eu comentei, eu gostava muito de um som mais pesado, por assim dizer, né? Bastante heavy metal, punk também, eu gostava bastante. Inclusive no metal, mas, né? A gente deixa um pouco pro lado. Mas é legal também, né? Mas hoje eu sou um cara totalmente diferente, um cara mudado. Me aproximei muito em filosofia, com conhecimentos gerais, história, geopolítica. Então, todo o nosso repertório, ele muda, assim como os gostos, né? Então, os nossos gostos são o reflexo do que a gente consome, né? E o que a gente consome também são reflexo daquilo que cativa a gente, né? Então, eu acabei conhecendo muito novos artistas, até mesmo fora do rock, né? Como, por exemplo, Florence and the Machine, que é muito, muito bacana. Se você vê ela ao vivo, tu percebe que o conceito dela, né? Inclusive na moda, respalda muito no meu conceito também. Outra artista fenomenal também, a Aurora, né? Então tu percebe que também existe esse conceito, né? Que reflete muito em mim também, assim como as letras são muito bem feitas, né? E geralmente o pessoal do rock, eu percebo que é muito... geralmente as pessoas... elas ficam muito resguardadas apenas nesse gênero, né? E tudo certo também, né? As pessoas elas gostam tanto disso que elas não abrem mão, né? Mas é muito interessante também a gente expandir para novos horizontes, novos conceitos também. E nesse caminho eu também conheci um artista australiano chamado Nick Cave, que inclusive no início da carreira dele, ele era do punk gótico, né? Então era algo totalmente diferente, algo totalmente rebelde, né? Então no início da carreira ele se muda para Alemanha e depois Londres, né? Que aí ele encontra todo aquele pessoal. Isso
no fim dos anos 70, a gente tá falando, né? Então ele encontra com todo esse pessoal do punk clássico, né? Ramones, Sex Pistols, aquele punk clássico britânico, né? Com toda aquela questão da monarquia e tudo. E hoje, assim como ele mudou o conceito dele também para algo muito parecido com o que eu tenho hoje. Então, ele certamente é uma das maiores influências que eu tenho hoje. Não apenas para questão do conceito e da música em geral, mas principalmente para escrever letras e composições. Então, eu componho também letras e tudo. E, bom, nada mais justo do que a gente começar com uma música dele, então. Perfeito. Pode ser? Beleza, vamos lá, então. Esse é o australiano. Isso. Uhum. Tu prefere que eu fique com o fone, sem o fone? Pode ficar com o fone que eu acho que tu... Tá bom. Ou, se tu preferir, a maneira que tu se escutar melhor... Certo, ficarei com fone então, né? Quem canta sabe, né? Que a gente sempre tem que se ouvir, né? Deixa eu te perguntar, tu quer a versão um pouco mais estendida ou a versão original? Fica à vontade. À vontade? Tá bom, então. Posso? Certo. Opa. Tem que ligar, né? Started out as a bit of fun. Here
this before we run away. The keys to the Gule. Children, lift up your voice. Lift up your voice. Children, rejoice, rejoice. Here comes Frank and poor old Jim. They're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim, and you are only just beginning. Children, we have the answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here, lost amongst our winnings. Children, lift up your voice. Lift up your voice. Children, rejoice, rejoice. The cleaners have done their job on you. They're hip to it, man, they're in the groove. They've hosed you down, you good as new, and they line it up to inspect you. Poor old Jim was white as a ghost. He's found the answer that we lost. We're a weapon now, weapon makers. There ain't nothing we can do to protect you. Oh, children, lift up your voice. Lift up your voice. Children, rejoice, hey little train, we're jumping on the train that goes to the kingdom where we're happy more, we're having fun. The train, it ain't even left the station. I once was blind, but now I see. And have you left a seat for me? Is that such a strange the imagination? Was held in chains, but now I'm free. I'm hanging in there, don't you see? In this process of elimination, the train that goes to the kingdom where we're happy more, we are having fun, and the train ain't even left the station. Children, children, Muito bom, hein? Muito obrigado. Muito bom. É como se
as crianças fossem sair, criassem um mundo novo através da imaginação, pegassem esse trem e saíssem da sua terra em busca de algo novo. Pois é, cara. Quase como um renascimento das coisas que a gente estava falando antes. Sim, Cara, o significado dessa música é muito, muito profundo, né? Então, quando eu fui atrás pra ver isso, cara, eu realmente eu fiquei, assim, emocionado mesmo, cara, porque a maior característica, né, do Nick Cave é a habilidade dele de escrever letras extremamente profundas, né? Então, hoje ele é visto, né, na indústria musical como um gênio da poesia, né? Tanto que ele também lançou um livro, né? Então, ele tem muito essa conexão com a literatura, né? Então, basicamente, o significado dessa música... ele escreveu essa música quando ele estava em um parque vendo os filhos dele brincarem. Então, quando ele viu os próprios filhos brincando, ele começou a imaginar, né? Poxa, olha só esse mundo que nós adultos deixamos para os nossos filhos. Então, ele também percebe na letra que daqui a pouco ele, né, e os amigos dele, né, they're gathering around with all my friends, né, we're older now and the light is dim, né, então estamos velhos agora e a luz ela tá fraca. Então, ao mesmo tempo que ele enxerga esse futuro que a geração dele, né, os adultos deixaram, ele também percebe que muito em breve ele também vai estar pegando esse trem até o reino, né? The train that goes to the kingdom, né? Então, a profundidade dessa letra é realmente algo que mexe muito comigo, né? Então, eu trouxe essa música aqui justamente por esse quesito, cara, porque ela realmente significa muito, né? Então, ela é muito mais do que apenas uma música com um tom melancólico, né? E quem já conhece essa música, muito provavelmente também, assim como eu, é fã de Harry Potter. Por causa que ela toca no penúltimo filme, né? Na icônica cena, né, da dança entre Harry e Hermione, e essa música ela encaixa muito bem com a história do filme, né, por causa que no momento ali, né, que eles estão atrás das Horcruxes, né, quem é fã sabe, né, do que eu tô falando, né, e é quando eles percebem, né, que eles estão quase sem esperança, né, e aí toca essa música no rádio ali, e dá essa fagulha de esperança na missão deles, né? É uma luz ali. Sandman, na próxima temporada, vai falar sobre esperança. Que quando a gente analisa a filosofia, né? Todos os pensadores, a gente acaba sempre nos mesmos lugares das conversas, né? Que é a definição sobre positivo e negativo é alguém que assiste a dança. A dança seria o yin-yang eterno, né? Uhum. E é interessante como o ser humano, eu acredito que ele está nessa batalha capitalista, porque eu acredito que, inevitavelmente, a gente vai em busca daquilo que a gente não sabe. E a curiosidade move o homem. Veja como o artista australiano estava sentindo o peso do tempo passando, né? As coisas se renovando e ele se renova nos filhos, mas ele vai embora, ele pega esse trem e vai embora uma hora. Então o ser humano também tem a ânsia de durar para sempre, porque ele não quer ir embora, ele acha interessante, apesar de sentir a solidão imensa que é o universo, né? E quando a gente se depara com essa solidão imensa, a única coisa que nos resta é esperança. Tratado em Harry Potter e que agora vai vir em Sandman. Sim. Que é, né, o absurdo de tu saber de tudo, durar para sempre e se sentir sozinho eternamente. E o que você vai fazer enquanto o tempo passa?
simplesmente esperar, não é mesmo? Agora eu quero vir atrás aqui de pessoas que já mandaram aqui um recadinho pra gente. Perguntaram assim, o teu começo na música, se tem alguma história de quando você decidiu trabalhar com música. Como é que a música chegou até você, assim? Porque ela te transformou também, né? Sim. Mas como é que ela chega até você? Tua família? Bom, então, quem já me conhece sabe disso. Eu sou baterista, mas eu tô aqui tocando piano e cantando, né? Então, mas, sim, eu sou baterista, né? Por enquanto, meu instrumento principal é a bateria. E a conexão que eu tive com a bateria foi primeiramente nos meus 5 anos de idade. Então, desde os 5 anos... eu estava em casa com os meus pais, ainda era aquela televisão de tubo antigona, e a gente ainda assistia apresentações e música pelo DVD, né? A gente tem muito isso em casa, né? De assistir por DVD, e a música também, né? Eu tenho CDs ali. Então, eu venho muito dessa coisa analógica, né? Até hoje ainda presente na minha vida. E num desses DVDs, né, que era o Musikantenstern, um programa alemão da Alemanha, que apresentava várias bandas, vários artistas da Alemanha, né? Então, tu percebe, né, que desde cedo essa influência alemã tá muito em mim. E eu assistia aquelas apresentações, as bandas e tudo. E eu sempre olhava muito pro baterista, né? E, poxa, eu tinha 5 anos, então eu olhava a bateria assim e pensava, pô, é muito legal esses pratos balançando, né? Eu acho muito legal, eu tô achando muito legal. Aí eu pensei assim, eu acho que eu vou começar a batucar um pouquinho. Aí eu comecei a batucar um pouquinho e acabou nisso, né? Então, aquela coisa, né, de eu pegar as colheres de madeira da minha mãe com as panelas. E aí, aos 5 anos, os meus pais olharam assim e falaram... eu acho que ele vai pegar gosto pela bateria, né? Então, eu acho que a gente pode tentar dar aquelas bateriazinhas de criança, de Natal. E foi o que aconteceu, né? Mas após os meus 5 anos, eu comecei a ir na escola, né? Eu não pude ir à creche, mas eu comecei na escola normalmente. E eu basicamente larguei a bateria, né? Por causa que aí escola, provas, semestre, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe. E eu só voltei a realmente tocar bateria bem depois, aos 12, 13 anos. Apenas ali. Eu lembro que era um dia excepcionalmente comum, né? Eu estava em casa, eu tinha voltado da escola e eu sentei na bateriazinha, essa mesma que eu ganhei aos 5. E eu comecei a tocar e tudo aquilo voltou, aquela chama, aquela coisa de música. E aí, poxa, eu tinha 12 anos já, 12, 13. Eu precisava de uma bateria maior. Mal cabia as baquetinhas, né? E aí, por sorte, eu encontrei um amigo meu do grupo folclórico que eu dançava. Daqui a pouco eu conto essa história também. Ela, né? Era ela, ela tinha um irmão que tocava em bandinhas, né? Da região, né? Tocando música alemã e tudo. E ele queria se desfazer da bateria dele. Então eu entrei em contato com ele e aí eu acabei comprando a bateria dele, né? Aquela bateria vermelha que aparece no videoclipe da minha banda, aquela ali.
E aí, de fato, eu comecei a estudar de fato o instrumento, a bateria. Agora sim, um instrumento de verdade, né? Sim, agora sim eu realmente comecei a engatar na música. E, inclusive, por conta disso, eu engatei no rock, né? Então, antes disso, eu era um garoto comum, né? Eu sempre fui bastante introvertido, mas, enfim, eu era comum. Eu ouvia coisa de gente comum também, né? E com a bateria eu comecei a entrar no mundo do rock também. E acabou que eu fui me moldando, né? Me transformando, como a gente falou antes. E eu sou autodidata, eu nunca tive uma aula sequer de bateria. Eu fui aprendendo em casa, sozinho mesmo. A única coisa que eu tinha era um celular, aqueles antigo que era quase um tijolão. E eu gostava tanto daquilo, eu gosto tanto de bateria que eu fui aprendendo assim, por conta própria, né? Tocando uma música e depois outra, e depois outra. É porque a gente vai tirando e a cada música que você tira, você vai aprendendo coisas novas, né? E com o tempo eu fui descobrindo a bateria quase que como um jogo, onde você tem que completar os ritmos, as viradas. Então, quando tu percebe esse lado matemático da música, tu percebe que, ao menos na bateria, é quase que como um jogo, né? Até porque a bateria é um instrumento percussivo, né? Então, não existem escalas ou harmonias, né? Campos harmônicos e tudo mais, né? Apesar de que, né, existe sim, né, uma métrica para se afinar cada tambor, né? Mas, acima de tudo, a bateria é um instrumento com as alturas indefinidas, né? Totalmente diferente de um piano, por exemplo, que, né, possui as alturas definidas, né? Então, dentro da música, a gente se separa assim, né? E a bateria também é um dos primeiros instrumentos, né? Sim, então... A gente já começa lá no útero da mãe escutando 2 tamborzinhos, né? Sim. O tamborzinho e o tamborzão da mãe, né? É verdade, é verdade. Então a primeira coisa que acontece na nossa vida é a rítmica, é a percussão. E aí depois você resolveu vir para as melodias, para as cordas, e aí entrou o piano na tua vida. Eu fui tocando a bateria. Eu comecei com uma banda ali, com alguns amigos. E foi ali que eu percebi que, cara, eu quero fazer da música o meu negócio, né? É o meu gozo ali, né? O negócio que eu sinto que se eu vivesse sem, eu ficaria mal. E se eu precisasse, eu faria de graça, né? Então, é aí que a gente percebe que é realmente aquilo que a gente ama, né? Quando o dinheiro ele fica fora da jogada, apesar de que a gente entende também, né, que é um negócio, toda uma indústria. Então, sim, é importante também, mas quando a gente fala sobre esse propósito, né, quando a gente cria um propósito de vida, e a gente percebe que realmente é aquilo, então realmente é aquilo. E eu fui tendo bandas, e aí com essas primeiras bandas ali, eu percebi que eu queria fazer disso algo sério, e eu percebi que com aquele pessoal ali, embora seja muito divertido fazer música, tocar junto, eu sempre percebi que eu quis fazer algo realmente profissional, né? Algo que realmente fosse o jogo. Então, foi assim que surgiu. Nossa.
Perdão. Foi assim que surgiu a minha banda atual, a Esmeralda, né? Que acabei fundando em 2021. E, bom, eu amo muito a bateria, é o meu instrumento, mas eu comecei a perceber que eu quero expressar as minhas ideias, os meus conceitos, as minhas letras, a minha música. E lá na Esmeralda, vocês são focados em fazer um cover? Vocês têm um projeto autoral? Como é que vocês funcionam? Há quanto tempo vocês já estão juntos? O que acontece? Eu fundei a banda em 2021 sobre outra formação, né? Então era um outro pessoal. Naquela época a gente acabou lançando uma música autoral com um videoclipe, né? Então eu acabei sendo ali o diretor de tudo, né? Eu escrevi a letra, eu vim com a melodia de piano, e que inclusive na época eu ainda não estava muito por dentro de teoria musical, então aquele piano que você ouve ali é totalmente intuitivo, então foi algo que surgiu assim muito na emoção mesmo, né, de realmente sentir a música. E a gente acabou criando a música ali. Após o lançamento, o que acontece? O nosso guitarrista, ele estava começando a escalar na carreira pessoal dele, né? Então ele acabou indo morar em Florianópolis. Hoje ele está na Itália. Então, Anton, se estiveres assistindo o podcast aqui, cara, tu é muito o meu amigo e eu tenho muito orgulho de você. E a nossa vocalista, na época, ela preferiu seguir com a carreira dela também, né? Com outra faculdade, outros negócios também. E quando eu comecei a banda, ainda não éramos namorados, mas após um tempo, eu e a baixista, a gente teve um relacionamento que, por fim, acabou não dando muito certo. E tudo bem. Então ela acabou saindo também, né? Apesar de que eu deixei bem claro, né, que se quiser continuar, tudo bem, tudo certo. Com a banda, no caso, sim, apesar de vocês terem separado, sim, continuar com o projeto, né? Sim, sim. Até porque um negócio, né, uma carreira, um trabalho, né? Mas cada um segue o seu caminho e tudo certo também. E aí eu me vi nessa situação de, poxa, eu não posso parar aqui. Então foi esse primeiro momento crítico que foi essa prova, né, de eu perceber que eu não posso desistir, entende? Então foi criando ali essa casca, né? Porque a gente que é músico, a gente sabe que se a gente realmente quer, a gente tem que estar disposto a receber vários nãos, né? Então, e a resolver infinitos impasses, né? Ao longo da carreira. E abrir mão do coração também, de vez em quando, né? Sim. E eu consegui achar esse pessoal novo agora de Blumenau, né? Um pessoal que toca muito bem também, com a mesma faixa etária, né? Então a banda, ela sempre foi jovem e ela sempre teve essa cara puxada pro rock anos 70, né? Então hoje a gente ainda toca covers, mas estamos pensando também, esse ano, inclusive, já, de escrever novas músicas autorais com uma pegada diferente, né? Mais enraizado no início dos anos 70 ali, né? Com essa pegada mais britânica, né? Então, a gente pega bandas como os Rolling Stones, o The Who,
E bandas americanas também, né? O Jimi Hendrix, o The Doors, Creedence um pouquinho também, né? Prince, não? Não. Não gosta do Prince? Gosto. Mas, né, pra banda ali existe um foco, né? Algo mais afunilado dentro do conceito. Uhum. E tocando, né? Sempre tocando bateria, eu percebi que, cara, eu quero expressar a minha arte, as minhas músicas. E eu logo percebi que com a bateria sendo um instrumento percussivo, eu simplesmente não conseguiria, né? Aí sempre tem alguém que fala, né? Mas o Roger Taylor, ele fez a carreira solo dele e tudo mais. Mas, infelizmente, eu não sou o Roger Taylor e não estamos mais nos anos 70, né? E eu percebi que eu preciso aprender um instrumento. E mais do que isso, eu percebi que se eu realmente quero expressar exatamente aquilo que eu quero, eu preciso tomar a frente, eu preciso cantar. Por causa que apenas dessa forma, somente eu conseguiria expressar exatamente aquilo que eu penso e sinto. Então, eu comecei no canto em agosto do ano passado, então é algo bem recente, bem recente mesmo, né? Então agora faz o que? Uns 10 meses de estudo. E o piano, eu nunca pude ter aulas também, né? Então eu acabei aprendendo o piano por conta própria. E ao contrário do que muita gente pensa, e isso não é algo que eu me orgulhe propriamente. Por quê? Por causa que, né, se a gente tem a oportunidade de aprender devidamente um instrumento, a gente com certeza tem que abraçar, né? Então hoje eu percebo, né, que aqui quando eu toco, a minha apogiatura, a forma que eu coloco os dedos é bastante rústica, né? Claro que ainda assim o som ele sai como ele tem que sair e tudo mais, né? É muita questão de prática também, assim como tudo na vida, né? A prática muda bastante, né? Exatamente. São dois caminhos distintos. Eu acredito que quando você vai por conta própria aprender qualquer coisa, o caminho vai ser mais longo. Sim. Mas você vai desenvolver peculiaridades que só esse caminho vai te fornecer. Aprender com um mestre vai ser mais rápido, mas você vai ficar bitolado em coisas do mestre que talvez não traria peculiaridades. Sim. Então, caminho mais longo, mais individual, né? A tua formação mais longa, mais única, certo? E você tem se arriscado em composições? Sim, senhor. Pode falar. Queria ver se tu sentir de apresentar alguma coisa autoral pra gente conhecer algo da tua peculiaridade. Então, eu gostaria muito, mas, cara, eu vou deixar essa pra uma próxima oportunidade, um próximo podcast, pode ser? Sem problema. Me desculpe te decepcionar agora. Não me decepciona, imagina. Mas eu realmente quero, né, pra realmente eu tocar aqui algo autoral, né? A gente sabe que é muito nosso, então a gente acaba se cobrando muito também. Eu quero realmente deixar isso um pouco melhor por causa que eu sei que pode ficar. Entende? Então eu quero... É igual o Metallica, né? Never knew myself this way. Ele quase que ele não lançou essa música, né? Porque era uma coisa muito particular dele, né? Sim. E realmente foi uma coisa que, com o passar do tempo, mudou totalmente a trajetória do Metallica, né? Uhum. E inclusive quando o Lars, ele apresentou essa música pro Lars, o próprio Lars diz, né? O baterista do Metallica, né? O próprio Lars, ele diz, né? Que, cara, eu nunca vi o James cantando desse jeito. Então, a partir dali, eles perceberam já que aquilo tinha um potencial justamente por ser diferente, né? Mas, eu infelizmente me cobro demais. E
eu realmente quero entregar sempre o melhor de mim para vocês, né? Então, eu amo vocês. E, bom, eu acredito que todo artista, ele deve, né? Então, a sua arte é também o seu serviço para com o povo, né? Para com as pessoas, né? Então, eu acredito que é sim o seu dever de sempre entregar o melhor que você pode, né? Mas eu acredito que é primeiro pra você, né? Sim. Porque a arte, ela chegou pra você lá com 5 anos de idade, ela já te despertou, ó. Você veio pra sentir a música, né? E frequentar esse caminho. As pessoas necessitam muito de música, porque se a matemática é a linguagem do universo e, consequentemente, Deus, a música é mais uma maneira de transmitir essa linguagem, né? Através do som, principalmente, né? Sim. A música é a expressão da matemática através do som, basicamente, né? Exatamente. E aí, enquanto a gente passa pela vida esperando que ela passe, e ela nunca passa, porque a vida é eterna, né? A gente vai cantando, né? Então, nada mais nobre do que ser artista nessa vida. Sim. É um jeito calmo de levar as coisas, não é o caminho mais fácil, mas é um jeito muito agradável para si próprio e para as pessoas que vão estar te ouvindo, te vendo, né? Através da moda. Enfim, não é só o som que é arte, a luz também é arte, né? Moda é luz. E assim a gente vai caminhando como artistas. Esse programa, ele é uma janela para esse debate, né? Sobre as coisas da arte, da música, da luz, que acabam influenciando uma sociedade inteira. Então, não tem como a gente fugir, a gente sempre vai ser necessário. E a gente vem em busca de despertar tecnologias tenebrosas, né? Hoje em dia a gente está montando um culto todo novo dentro da internet, né? A internet é a nova igreja. Eu estava com uma teoria com o Brad esses dias de que a internet é a nova arca da aliança. Nas antigas diziam que a arca da aliança era todo o conhecimento divino de Deus e a sua força. Hoje em dia a gente está transformando a internet nesse espaço. A arca da aliança, aquilo que une todo mundo numa mesma discussão, digamos assim, né? Através da filosofia, assim, o que tu percebe desse movimento que a gente vem fazendo como seres humanos? Porque a gente deixou de buscar, né, respostas em templos, naqueles que se diziam a voz de Deus quando era só mais um ser humano, né? Todos somos, na verdade, né? Presença divina. Como é que você enxerga esses aspectos através de ser artista e tudo mais? Como é que você se vê no meio desse caos social e essa tentativa da gente entender as coisas e nunca entender, assim? Bom, quando a gente fala sobre a filosofia propriamente, a gente entende, né, que primeiramente a filosofia é o ato de questionar, certo? Então, a filosofia ela sempre continua, até porque ela sempre teve em busca de uma verdade absoluta, né? E se a gente cava um pouco mais, a gente percebe que a mesma verdade, ela tem vários lados, né? E na filosofia é uma discussão bem extensa, né? Sim, porque a gente busca a verdade como sendo um ponto específico, mas é como a lua, né? Do outro lado dela, como será que ela é? A gente não consegue ver todos os ângulos, né? Sim. Então, dentro da filosofia, a verdade é algo quase que inatingível, né? Sim, não à toa a filosofia ela é considerada a mãe de todas as ciências, né? Então, apesar de que ela é diferente de algo... como que eu posso dizer? Algo exato, né? Então, se a gente olha na matemática, a gente sabe que 2 mais 2 é 4. Ou seja, é uma verdade,
certo? 2 mais 2 é 4. Quando a gente chega na filosofia do próprio princípio de a gente questionar as coisas, já leva a gente à dúvida, né? Então, é por isso que ela continua sendo essa coisa contínua, né? Esse mistério que a gente sempre tenta resolver e quando a gente chega em uma conclusão, a própria conclusão ela abre espaço para mais debates, né? Então ela sempre se multiplica, né? E quando a gente traz isso para a arte, para o artista, aqui eu vou agora pegar um pouco mais do mundo atual, né? Que a gente vive hoje, que aliás eu acredito, né, na minha concepção atual, né, que é basicamente a repetição de tudo aquilo que algum dia já aconteceu, né? Então, um exemplo disso que eu sempre gosto de citar é a política de pão e circo, por exemplo, né, na Grécia Antiga, onde as pessoas iam, né, pro Coliseu e era ofertado ao povo pão e circo, né? Então, hoje a gente vê basicamente essa mesma sistemática na internet, por exemplo. Então, hoje a gente vive na era do tédio, né? Então, estamos sempre entretidos com alguma coisa e isso abre um buraco na própria existência, né? Então, a partir do momento que a gente começa a questionar a própria existência, a gente sente um certo vazio, né? Algo bem nihilista mesmo, né? Bem existencial, e é triste por causa que a gente percebe que é só que a gente é totalmente insignificante no meio disso tudo. Porque o que a gente pode fazer, afinal, né? Eu sou apenas uma pessoa comum que acorda às 6 da manhã para enfrentar mais um dia árduo de trabalho. Então, se o trabalho ele tira 8 horas do meu dia, eu perco mais 8 horas do meu sono. A internet ela tira mais o restante, né? Aquilo que sobra, né? Então, quando que existe hoje um espaço para a gente pensar sobre as coisas e sobre si mesmo, né? Ter essa autorreflexão, né? Porque o tempo inteiro a gente está bombardeado por estímulos e mais estímulos, né? E é muito difícil a gente sair disso por causa que isso tudo é projetado para que seja assim, para que seja viciante, né? Pro nosso cérebro entender que a gente precisa ficar ali, né? Até porque o cérebro ele sempre age de forma que ele gaste o menos de energia possível, né? Então, se a gente se encontra nessa situação, né, de conforto, né, de estar recebendo essa dopamina, esse estímulo, é muito confortante, e o esforço que a gente precisa fazer para ter mais disso é totalmente mínimo, né? Num passar do seu dedão, né? Na tela, né? Então tu apenas passa, faz um simples movimento e você tem mais e mais. A gente vai garimpando sensações, né? Exatamente. Eu quero voltar um pouquinho que a gente estava falando sobre a matemática e a verdade, né? Sim. Que você falou que 2 mais 2 é 4 e é uma coisa lógica. A verdade dentro da filosofia seria como o número π, que é um círculo que nunca se fecha, né? Sim. Ele se torna uma espiral infinita, né? E aí a gente estava falando também sobre pão e circo, né? No caso, que a vida é infinita.
Então a gente sempre vai ter que fazer isso. O papel do artista é o entretenimento, né? Ele entretém as pessoas nas suas duas necessidades principais. Porque pão e circo? Pão alimenta o corpo e o circo te mantém entretido. Sim. Então... E os caras que administram eles, vamos falar deles, eles percebem isso, né? Para trazer o pão e circo, para manter as pessoas entretidas enquanto elas não sentem fome, nem do corpo e nem intelectual, elas estão entretidas e podem ser uma manobra de massa, né? Sim. Que é o que a gente vem fazendo em prol de uma super inteligência que a gente está criando. E por que a gente está criando uma super inteligência? Porque a gente quer saber de tudo e quer durar para sempre. E a gente quer que alguém faça isso por nós. Porque a gente quer utilizar o mínimo de energia possível, que também é da nossa natureza, né? Porque conseguir energia num universo que se autoalimenta, quanto menos você come, menos você gasta de si próprio. Essa é a sensação. Mas como a gente não consegue fugir desse círculo que nunca acaba, que é o círculo que nunca se fecha, a gente se sente preso. Ou dentro de nós, ou dentro do planeta Terra e na própria vida. Que é aquilo que a gente não tem escapatória. É da vida. Sim. Né? Que aí o nosso mestre, falando um pouco sobre religião agora, Jesus veio falar isso, né? Não importa o que vocês façam, o resultado para todos no final é o mesmo. Então, enquanto isso, caminhem por aí. Apreciem os lírios dos campos, como as flores se vestem e tudo mais, a moda, o entretenimento. Esperem tranquilos, porque o resultado para todos é igual. Então, o cara veio trazer uma tranquilidade. O nosso papel como artista é questionar, trazer a verdade do círculo que nunca se fecha, mas, ao mesmo tempo, manter as pessoas entretidas. E a nós mesmos, porque a gente fica questionando. Olha a quantidade de coisas que a gente questiona, né? Sim. A nossa live caiu? Eu queria ler mais uns... Deixa eu ver se... perguntinhas? O pessoal tinha mandado mais perguntas. Só que agora eu não sei se eu consigo recuperar as de antes, né? Tá dando o nosso horário também. Quer fazer mais um som da Banda Esmeralda que vocês estão fazendo? Nossa, já deu horário, cara? Pô, tá bom, né? Estamos nos encaminhando pra finaleira. Certo. Claro, eu posso tocar mais uma do Nick Cave, por que não? Pode. Eu achei incrível, eu gostaria de ouvir mais uma... Ou melhor, né? Pra não ficar muito nessa, pode ser uma do Bob Dylan? Pode. Né? Já que estávamos falando sobre... Quero mandar um salve pro... Te cortando rapidinho, mandar um salve pro Haroldo e pro Orly. Eles adoram um Bob Dylan. Pô, que massa, cara. E, né, como a gente tava falando, né, sobre essa questão, né, do papel do artista, né, perante a sociedade, um exemplo muito claro disso é o próprio Bob Dylan, né, cara? Não à toa ele recebeu, né, não apenas o Grammy, mas um prêmio Nobel de literatura, né, por conta das letras dele. Então, um artista que eu sempre gosto de exemplificar, né, nesse quesito, né, o artista que ele molda totalmente o movimento e a sociedade em si. Eu sempre gosto muito de citar o próprio Bob Dylan. Então, nada mais justo também do que a gente tocar uma música dele agora, né? Perfeito. Certo? E depois, né, tu deve ter percebido que eu travo um pouco na hora de falar, né? Após a música, eu posso te contar essa história, até porque pro pessoal também conhecer, né? E o engraçado é que quando a gente tá cantando, a gente não gagueja nem um pouco, né, cara? Exatamente. Então, a música é cura pra isso também. Impressionante, Sim, né? Com certeza, cara. E tem um ponto muito legal disso também, que não apenas a música, né, quando a gente canta, mas também quando eu falo outro idioma.
isso cai muito, cara, pra praticamente zero também, então... Sério? Dessa parte... De verdade. Eu vi muito do caso do Armandinho, né? Uhum. Que ele tinha bastante agudo no começo da carreira. E aí, através da música, ele foi engatando mais as palavras e tendo menos disso. Mas enquanto canta, é zero. Mas de outra língua eu não sabia que diminuía também o percentual. Pois é, cara, eu falo inglês fluente e eu também falo um pouco de alemão, né? Então, a questão do alemão, ele vem muito de casa, né? Então, os meus pais, eles são descendentes de alemães, né? Então, a minha tataravó, por parte de mãe, ela veio refugiada como imigrante, né, no século XIX aqui, né, na região. Então, eu acabei aprendendo o alemão. Inclusive, a primeira língua que eu aprendi a falar não foi o português, foi o alemão. Sério mesmo? Foi o alemão. O pessoal só falava alemão em casa e tu foi assimilando o alemão primeiro. Pois é, a primeira língua que eu aprendi foi o alemão e apenas na escola eu aprendi o português. Então, falava alemão na escola também ou não? Sim, e era engraçado por causa que os professores, eles não entendiam nada, cara. Era engraçado, cara. Então, né, eu fui aprendendo o português depois, então, né, eu sempre falei português desde então e aí o alemão, ele acabou se perdendo muito também, né? Então, se a gente fica muito tempo sem falar, a gente perde um pouco também, né? Mas um pouco ainda fica, né? Na música que você cantou do australiano, tinha francês junto ou não? Não. Em nenhum momento? Não. Eu me iludi, então. Parecia que tinha uma palavra ou outra que era francês, né? Porque, se não me engano, a Austrália é colonizada por quem? Ingleses ou franceses? É pelo inglês também, se eu não me engano. É, né? E existe um sotaque australiano específico, né? Meu, isso. Eu já vi sobre isso. Júlia Círico comentou bastante sobre isso. Então, realmente, né? Os ingleses, eles chamam a Austrália de a terra de baixo, né? Land Down Under, né? Que, inclusive, é aquela música do... Como é que é? Esqueci o nome do artista, mas enfim. Vamos lá, então? Bob Dylan? Certo. They say everything can be replaced. Yet every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here. And I see my light come shining from the west down to the east. And any day now, and I shall be released. They say every man needs protection. They say every man must fall. Yet I swear I see my reflection someplace so high above this wall. And I see my light come shining from the west down to the east. And any day now,
standing next to me in this lonely crowd is a man who swears he's not to blame. Now day long I hear him shouting loud, crying out that he was framed. And I see my life come shining from the west down to the east. And any day now, any day now, and I shall be released. And I see my life come shining from the west down to the east. And any day now, any day now, and I shall be released. Muito bom. Bob Dylan, né, cara? Bob Dylan. Pô, ele sempre com letras muito profundas, né? Ah, sim, cara. O Bob Dylan, nesse quesito, é simplesmente fenomenal, né? E aí tu ia contar um pouco da tua história com... De... Volta e meia a gente vai falar alguma coisa e dar uma travada, né? Sim, senhor. Provavelmente vocês já perceberam, mas sim, eu sou gago e a história disso é o seguinte. Eu não nasci assim, eu fiquei assim. Né? Então, basicamente, quando a gente fala de gagueira, se tiver um psicólogo aí, por favor, me corrija, mas enfim, é o que eu sei. Existem basicamente 3 formas de alguém ficar gago, né? A primeira é um sintoma físico, né? O mais clássico é a língua presa, né? 3 não, 2, perdão. E o segundo é algo psicológico, né? Psicológico traumático, mais especificamente. E o meu caso, infelizmente, foi o segundo. O que acontece, né? Quando eu tinha 5 anos, eu comecei a ir na escola, né? Eu sempre fui muito tímido e tal, muito retraído, introspectivo. E tinha o famoso valentão, né? Da escola, já sabe como é que é, né? E o que acontece? Todo dia, sabe o que é todo dia? Todo dia ele vinha até mim no recreio e ele gritava muito alto no meu ouvido. Muito alto mesmo. Por quê? Por causa que ele achava divertido. Simplesmente por conta disso. E, poxa, eu era uma criança, eu tinha 5 anos, então eu ficava com muito medo mesmo. Eu chorava, eu ficava com muito medo mesmo. E sabe quando uma pessoa, ela sente tanto medo de alguma coisa e quando ela tenta falar alguma coisa, ela trava por conta do medo? Isso aconteceu tantas vezes e eu senti tanto medo que eu fiquei gago. Ficou programado... Exatamente. Aconteceu algum curto-circuito dentro do meu cérebro que fez com que a minha mecânica, né, a ligação neural entre
a processação de informação do cérebro até o envio para a parte mecânica da boca seja exista um delay nisso, né? Então a pessoa acaba ficando gago, né? Ao longo da minha vida eu tentei muitos tratamentos com fonoaudiólogo e tudo. Eu também acabei descobrindo que por ser um trauma cerebral, né, psicológico, a gagueira ela oscila muito em momentos onde eu tô mais ou menos ansioso. Entende? Então oscila muito por conta disso também. E sim, ou melhor, não existe cura, né, para gagueira, mas existe como controlar, né, através de exercícios e um atendimento contínuo ali, né, numa terapia, alguma coisa assim. Mas assim, a minha família ela sempre foi humilde, né? Então os meus pais eles sempre foram peões de fábrica. A gente nunca teve muitas condições, né, para isso, né? Inclusive por isso, né, eu nunca tive aulas de bateria, de piano. Eu apenas tenho aulas de canto, né, por causa que o canto, a sua estrutura é o seu instrumento, né? Então tem que ter essa... como é que é a palavra? Tem que ter essa... Tem que ter alguém junto, né? Pra ensinar mesmo, né? Como que usa corretamente, né? Até porque, né? É o seu corpo, né? O seu corpo ali é o seu instrumento. E aí, quanto mais, tipo... A gente vai tentando desenvolver uma ideia. Quanto mais nervoso você tiver... mais a chance de ir travando, né? Isso. E a música talvez não cause isso, porque você vai lá, tira aquela música, quando você já tem ela na tua cabeça, toda vez que tu tá tocando ela te relaxa. Sim. Querendo ou não, você vai fluir dentro da música, né? Sim, com certeza. Agora, quando você fala em outro idioma... Pô, quando eu tento falar um espanhol, se não um inglês, me foge tudo. É aí que eu fico gago daí. Pois é, cara. É algo estranho mesmo, assim. Já tentei ir atrás e pesquisar por que quando eu falo outro idioma eu praticamente não travo. E realmente não existe exatamente... um artigo, alguma coisa que eu tenha achado. Então, eu deixo no ar aí, né? Parando pra pensar, é como se numa região específica do nosso cérebro tá o português, e aí quando você vai falar outro idioma, tá levemente em outro local. E esse local não tem a lembrança, talvez, do trauma? Como é que a gente buscaria... É por causa que quando a gente fala outra língua, né, de forma fluente, a gente basicamente nem pensa mais... Não pensa mais em português, né? Já pensa... A gente pensa de uma outra forma, né? De como a gente fala isso já pensando em inglês, né? Então provavelmente por conta disso, né? Desse raciocínio ele ser diferente ali, né? E esse amigo da escola? Tu nunca mais encontrou ele? Você convive? Então, cara... Como é que foi o desenrolar com o passar do tempo? Porque ficou marcado bastante em você isso, né? Sim, e inclusive hoje eu basicamente eu aceitei, né, de uma forma estoica, né? Eu aceitei que eu fiquei assim, que eu vou ficar assim e tudo bem, sabe? Porque
a essa altura, 16 anos depois, eu tô totalmente acostumado já, né? Apesar de todo o bullying e que eu sempre tive, né? Em escola e tal, em círculo de amigos, né? Naquela época, esse cara era o meu vizinho. Nossa! Era o meu vizinho, cara. E o que acontece? Ele não era daqui. Ele era um cara do Nordeste. Então, do Nordeste ou do Rio de Janeiro, não vou lembrar agora. E ele tinha porte de arma, umas coisas um pouco mais esquisitas, assim, né? Meio mórbido, não sei. E, eu descobri que, né? Descobri, entre aspas, né? Ele era o meu vizinho. E, bom, quando os meus pais, eles perceberam que eu tinha ficado assim, né? Sofrendo bullying e tal. Aos meus 8 anos, eu recebi o meu primeiro gatinho de estimação, um filhote. O nome dele era Fufi. Era o meu gatinho, né? Um branco siamês. E eu gostava muito dele, eu era muito amigo dele, né? Até porque, né? Eu sempre fui introvertido, então ele era o meu amigo, né? Na infância. Até que um dia eu acordei de manhã para pegar o ônibus para ir para a escola e o meu gato, ele estava dormindo na frente do meu portão. Dormindo pra sempre? Eu olhei para os lados e o corpo dele não tinha marcas de atropelamento, nem nada disso, mas em cima da cabeça dele tinha um furo de bala. E aí, quem é que fez isso? Já sabe, né? Caramba, é muito sério isso, cara. Pois é, cara, então... Mas tu não convive mais com essa pessoa? Não. Quando eu tive 9 ou 10, logo depois disso, ele se mudou, então... O cara tinha te tirado pra inimigo mesmo. Pois é. A troco de nada. Pois é, cara, bom, são as coisas da vida, né? Acontece. Não acontece, né? É algo bem específico, mas o que eu posso fazer, né? Se as coisas elas são assim e estão fora do meu controle. Então... Minha pergunta foi, tipo, tu nunca teve a oportunidade, né? Depois desses anos todos, de trocar uma ideia com essa pessoa de novo, né? Não que você queira, talvez. Eu nem gostaria, né? Porque... eu não vejo a necessidade, né? Então hoje... E às vezes a pessoa não renasceu também, né? Em outra coisa, né? Pois é, né? Aí dá até um medo, tipo, a pessoa continua com aquela mesma ideologia de quando era mais nova, ou se renasceu ou não. Fica essa questão que talvez tu não queira saber também, porque é uma pessoa que te machucou demais, né? Pelo que a gente percebe. Né? Eu sinceramente, eu não ligo nem um pouco, né? Como que essa pessoa tá hoje, porque, enfim, agora eu tenho as minhas coisas, a música, então eu tô muito melhor assim. Querendo ou não, tu abstraiu então, né? Sim, Porque, cara... O que mais eu posso fazer, né? A gente volta naquela questão, né? Sim, porque tá fora do nosso controle, né? Pegando uma filosofia mais estoica, né? Por assim dizer. Que é algo que eu gosto bastante, né? É bastante interessante, né? Também tem o outro lado disso. Hoje a gente sabe que basicamente o estoicismo ele virou uma muleta de coach. Mas a gente sabe... Mas o estoicismo, ele basicamente não é exatamente aquilo, né? Esse produto, ele é realmente uma filosofia inteiramente fascinante que ajuda a gente a encarar as adversidades, porque a vida, ela é isso. Uma ferramenta para você continuar, né? Sim, exatamente. Uma ferramenta. E... Cara, não tem muito o que fazer porque... Em algum momento da vida sempre vai ter
Sempre vai ter alguém em desacordo, né, com a nossa experiência e vem talvez para testar os nossos limites, né? E querendo ou não, deixa algumas marcas, né? Você segue sem... Você perdoou essa pessoa ou não? Cara, O estoicismo vem como um perdão, uma forma de perdoar esse cara ou não? eu não diria exatamente um perdão por causa que quando a gente perdoa uma pessoa, a gente entende que o que ela fez, a gente, entre aspas, deixa passar. Entende? Então, algo nesse nível eu acredito que não mereça o meu perdão, mas isso acaba nem sendo uma questão de eu perdoar ou não, apenas uma questão de eu se seguir em frente com a minha vida, as minhas coisas, os meus objetivos, o meu propósito. Então, acaba sendo algo indiferente. Até porque a vida, ela é isso. Ela é uma sequência interminável de sofrimentos, se você preferir assim. Entende? E... né? Até porque isso sempre vai existir, sempre vai ter mais um problema para você resolver, sempre vai existir mais alguma coisa no seu caminho, e a verdadeira questão nisso é o que você faz diante das adversidades. Né? Então, não acaba sendo sobre as outras pessoas ou as coisas externas que acontecem, mas sim como a gente reage, né? Como a gente lida com as coisas, né? E principalmente músico, né, cara? A gente sabe que... A gente já é mais sensível para as coisas. E realmente a nossa profissão, né, é realmente uma profissão à parte, né, porque a gente recebe muito não, né, tu toca também, né, já sabe muito bem disso, a gente vai estar sempre recebendo não, né, aí a gente entra naquela questão de a gente entender primeiramente quem a gente é e a partir disso a gente traçar os nossos objetivos, mas principalmente o nosso propósito, né? Se manter fiel no propósito, né? Sim, e acima de tudo aquilo que a gente mais ama, né? Que no nosso caso aqui é a música, não apenas a música em si, mas a arte música, né? A música como arte, né? Então, as pessoas, elas confundem um pouco, né? Entre o que é músico e o que é artista, né? Então, o músico, ele vai saber a melhor forma, né? De compor alguma coisa, né? Toda a teoria e tudo. Mas o artista, ele já é músico, né? Então, ele tem essa habilidade também de tocar, cantar, compor. Mas a diferença é que o artista, ele cria todo um universo em volta da música. Então, a música, ela acaba sendo apenas um elemento dentro de todo esse universo. Esqueci o que eu ia falar. O artista vai montando esses universos todos, né? E a principal função também é trazer para fora... Era isso mesmo. Trazer para fora o que o indivíduo vai se tornando, né? Porque a maioria das pessoas se prendem a um estilo, digamos assim, muito igual ao que todos estão fazendo. E aquele é o jeitinho certo e tudo mais. E ninguém acaba se expressando de verdade. O artista, ele vai totalmente na contramão disso, né? E primeiramente ele já vai se expressando, que a gente volta lá pra moda, traz todo um universo e vai formando e vai recombinando as coisas para deixar a vida mais agradável, digamos assim, né? Sim, pro artista, a música, a teoria é apenas ferramenta, né? Então,
a arte, o conceito, o objetivo que ele quer alcançar com a arte dele, a mensagem dele, sempre vem acima da música enquanto teoria. Né? Então a teoria apenas acaba sendo a ferramenta do artista, entende? Então ele geralmente nunca é o tipo de músico, né? O artista, ele geralmente não é o tipo de músico que vai saber tocar uma peça de Mozart, por exemplo, entende? Então, por mais que ele tenha essas habilidades, né, de executar bem a música, acaba que o objetivo dele é executar bem a música dele, entende? Então, é difícil eu chegar em, por exemplo, algum artista de samba, por exemplo, para ele tocar a Nona Sinfonia de Beethoven. Outro estilo que não seja a vivência e o universo dele, né? Exatamente. Primeiro que muito provavelmente ele não vai conseguir tocar, até porque não é o repertório dele. E ele é artista, então a preocupação dele é para com aquilo que ele cria, né? Então, quando a gente fala sobre a gente ser um músico melhor, sendo artista, a gente precisa primariamente entender que tudo aquilo que a gente faz é em prol do nosso conceito, a nossa música, a nossa composição, entende? É claro que aí a gente sempre inicia, né, com covers e tudo, que é extremamente importante. Trazer a referência também. Exatamente. A referência é uma coisa muito importante pro artista. Sempre tenha ótimas referências. Por quê? Por causa que a partir das suas referências é que você vai juntar todas as suas peças para criar o seu próprio conceito, né? E de uma forma ou de outra, a gente também sempre tem que entender que esse conceito que você cria, ele precisa ser único de uma forma que as suas referências, elas conversem entre si, né? Então, tu vê o meu conceito aqui, né? Com uma pegada no renascentismo, por exemplo, junto com alguma coisa rock. O que destaca muito no rock, né? O rock aqui, eu digo, né? Aquele rock clássico, aquele rock folk, né? Como o Bob Dylan mesmo, né? Entra muito a questão de letra, literatura, filosofia, né? O que remonta, né, com toda a estética renascentista. A gente pega mais uma vez o conceito de rock, né? Que é essa quebra dos padrões, né? Essa rebeldia que mais uma vez remonta com o conceito do renascentismo, né? Que aí junta com a filosofia, e aí tu percebe que tudo isso tá interligado, entende? Então todas essas referências, por mais que elas sejam um pouco distanciadas entre si, né? Então, rock, renascentismo do século XVI... Parece que estão distantes, mas sim, não, né? Exatamente. Então, elas se interligam, né? Então, isso eu acho muito importante ter essa coerência nas suas referências para acabar criando o seu próprio conceito. Até porque tudo isso, de um jeito ou de outro, sempre fica interligado. Sempre vai acabar sendo
uma coisa só, o seu próprio conceito. Muito bem. Tá chegando na nossa hora. Espero que esse programa tenha iluminado vocês, tenha trazido um pouco de renascimento aí. A gente, de uma forma romântica aqui como artistas, trazendo música, cultura e arte para vocês. Esse foi o Richard. Prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado. Representando o Pomerode. A gente vai se encontrando no próximo episódio. Segue a gente aí, entra lá no canal às 18 horas. Eu vou editar o episódio para vocês. Vai estar lá e durante a semana vou largando alguns cortes para vocês. Muito obrigado, Richard. Eu que agradeço. Por ter colado aqui. Eu espero que o Ivan melhore aí. Vou, de repente, fazer uma visitinha para ele depois. Obrigado, Mix FM. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Tchau, galera. Tamo junto.